Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, animados para mais uma aula? Antes da aula de hoje, eu gostaria que vocês assistissem ao vídeo da história do Pinóquio. Tudo bem? Certinho? Então, pausem esse vídeo aqui e vão assistir o do Pinóquio. Depois é só voltar e continuar, tá bom? Agora que vocês já assistiram o vídeo da história do Pinóquio, vamos iniciar a nossa aula? Hoje nós estudaremos as páginas 34 e 35. Vamos colocar nome e data nas páginas de hoje. Então, pausem o vídeo para colocar nome e data nas páginas da apostila, lembrando-se sempre da importância de escrever o nome e a data para fortalecer a musculatura da mão e também desenvolver a coordenação motora. Agora que vocês já escreveram o nome e a data, vamos iniciar. Aqui está escrito cidadania, mas está faltando uma letrinha que a professora está segurando na mão dela. Que letrinha que a professora está segurando aqui nas mãos? A letrinha C. Alguém aí sabe o que é cidadania? Se você sabe, faz assim. Se não, faz assim, ó. Então, vamos descobrir juntos? Ah, não se esqueçam de completar aqui o quadradinho com a letrinha que está faltando. Então, vamos descobrir juntos o que é cidadania. Ó, a cidadania nos traz direitos e deveres. O cidadão tem o direito de votar, por exemplo, mas também tem obrigações. Deve agir, estudar, trabalhar em favor do bem comum, respeitando as leis, as outras pessoas, a cidade, o país e o meio ambiente. Ou seja, o que é cidadania? É quando a gente respeita as regras e as leis da sociedade e exerce os nossos direitos e deveres. O que são os nossos direitos? Por exemplo, toda criança tem direito de estudar, não é verdade? Toda criança tem isso. Mas toda criança tem dever de respeitar os coleguinhas, né, da escola, os amiguinhos. Toda criança tem dever de respeitar o meio ambiente e as outras pessoas. O que é esse dever? A gente não pode sair brigando, cortando árvores, destruindo a natureza, não é verdade? Então, aqui tem duas crianças dentro do carro. Um menino e uma menina. Vamos ler o que eles estão falando? Lembrando que sempre que esse balãozinho aqui, ó, esse desenho com essa setinha, né, com essa hastezinha, aparece, indica que alguém está falando. Então, vamos lá? Nunca atire o lixo no chão, pois isso pode entupir os bueiros e causar inundações. Ou seja, esse garotinho, de que forma que ele respeita o meio ambiente? Não jogando lixo no chão. Porque toda vez que a gente coloca lixo no chão, joga lixo no chão, na rua, o que acontece? Quando chove, a água da chuva leva esses lixos para as galerias de água que ficam embaixo do asfalto, né? Os lixos entopem as galerias e a água não consegue passar. E aí, por a água não conseguir passar, ela sobe e inunda a cidade. Então, por isso, não pode jogar lixo no chão. A menininha está falando assim: minha mãe respeita as leis de trânsito e jamais dirige falando ao celular. Eu só atravesso na faixa de pedestres. Ou seja, dirigir falando ao celular é muito perigoso, porque reduz a atenção do motorista, né? O motorista não presta atenção no trânsito. Então, não falar ao celular enquanto dirige é respeitar as outras pessoas e a si mesmo, né? A cidadania. E a gente deve só atravessar na faixa de pedestres. Por quê?
porque assim nós estaremos mais seguros. Então, as regras foram inventadas para que nós fiquemos mais seguros, né? E o que são atitudes cidadãs? São atitudes de respeito, né? Quando a gente respeita a gente mesmo e ao próximo, tá bom? Então, aqui embaixo está escrito assim: complete a palavra. Eu também sou um cidadão, né? Ó, cidadão. Quem for menino é um cidadão. E quem for menina é uma cidadã. Tá bom? Quem for menina vai escrever só até aqui, ó, cidadã. Esse A com tiozinho em cima. Daí peçam ajuda pro adulto, né? Então, ó, si, sei, da. Que letrinha? Se já tem o D aqui, tá faltando qual letrinha? A letra A. Dão. Certinho? E aqui embaixo tem assim, ó. Conte pra gente. Como você acha que uma criança se comporta como cidadão? Ou seja, como você acha que se comporta uma criança cidadã? Como que vocês acham que se comporta uma criança cidadã? Muito bem. A criança cidadã é aquela que respeita as regras do meio ambiente, né? Ela respeita o meio ambiente, ela respeita a sociedade, ela não fura a fila, ela não joga lixo no chão, ela obedece aos pais, né? Ela faz toda a lição com carinho. Isso é ser uma criança cidadã, não é mesmo? Então, mandem um videozinho curtinho para mim falando como vocês acham que se comporta uma criança cidadã, tá bom? E na próxima página tá escrito assim: para que servem as leis? Ou seja, é uma pergunta, não é? Aqui a gente vê o sinalzinho da pergunta, ó. Para que servem as leis? Ai, meu Deus, para que será que servem as leis? Vamos descobrir? Leis. Nossos antepassados, os homens pré-históricos, viviam em um mundo sem leis, onde os mais fortes sobreviviam e os mais fracos morriam de fome ou eram mortos por seus rivais. Logo perceberam que para viver em grupo precisavam de regras que tornassem a sobrevivência mais fácil e a vida em comunidade mais agradável. Então, as leis surgiram para disciplinar o comportamento dos homens e resolver os conflitos. Então, já imaginaram? Lá na antiguidade, né, os homens, os primeiros seres humanos, eles brigavam por causa de comida, alguns comiam mais que os outros, e isso causava morte, guerra, né, briga. Então, eles perceberam que se eles quisessem viver em paz, eles precisavam de regras. E então foram criadas as leis para disciplinar o comportamento dos homens. O que é disciplinar? Para regular, né? Para ter uma regrinha para que a gente vivesse em paz e assim resolvessem os conflitos, para que não tivesse briga, para que ninguém precisasse morrer, certo? Entenderam? Então, as leis servem para disciplinar o homem e resolver os conflitos, né? Disciplinar é o quê? É ensinar com carinho as regras, só que quem não segue as regras, né, sempre sofre. Vamos ler aqui ao lado quem que sofreu quando não respeitou as regras? Ó, quem que sofreu quando não respeitou as regras? O Pinóquio, né? Quando ele desobedeceu a Gepeto, ele sofreu. Não é verdade? Então vamos ler aqui, ó. Para que servem as leis? Ser cidadão também é conhecer as leis que determinam nossos direitos e deveres, ou seja, para a gente ser cidadão, a gente tem que conhecer as leis
que também favorecem os nossos direitos, porque, por exemplo, quando a gente compra um objeto e ele deu um defeito, tem uma lei de direitos dos consumidores que nos protegem. Só que a gente precisa conhecer as leis, porque quando a gente não conhece, a gente também sofre, porque a gente pode ser enganado por outras pessoas que são malvadas. Lembram-se que na historinha a raposa enganou o Pinóquio, falando que ele ia para a terra dos prazeres, que na verdade era a terra da ignorância, que fazia com que as pessoas que pensassem virassem animais, né? Virassem o burrinho, porque o burrinho é um animal que ele não pensa. O cachorro é um animalzinho e não pensa, não é verdade? Então, a gente tem que tomar cuidado e conhecer os nossos direitos é muito importante. É tão importante conhecer os nossos direitos quanto respeitar o próximo, sabiam disso? Então, vamos continuar a leitura. As leis são como as regras de um jogo e garantem que a democracia e os direitos de todos sejam respeitados. Quando obedecemos às leis, estamos contribuindo para um mundo mais justo. Assim como num jogo, todo cidadão deve ser honesto. Mas você sabe o que isso significa? Falar sempre a verdade, não levar para casa objetos que pertençam a outras pessoas e reconhecer o direito dos outros. Então, honestidade é quando nós reconhecemos o nosso direito e o direito dos outros e agimos de acordo com a verdade, quando a gente não mente, quando a gente obedece e segue as regras. Por quê? A gente vê que o Pinóquio, ele começou a desobedecer logo no início. Ao invés de ir para a escola, primeiro ele foi para o circo. E depois do espetáculo, ele ficou preso na gaiola. E além de ficar preso, ainda mentiu para a fada madrinha. Não é verdade? Isso não é triste? E é por isso que o nariz dele começou a crescer, porque ele não falou a verdade. Então, todas as vezes que nós desobedecemos alguma regra ou algum adulto, o que acontece com a gente? A gente sofre, porque as regras, a disciplina existe para que a gente viva em harmonia e em paz. Quando vocês, por exemplo, ficam com muita preguiça de fazer lição e não fazem bem feita a lição, vocês se prejudicam, vocês se deixam de aprender. Então, é por isso que é importante fazer atividade com muito carinho. Isso também é um gesto, né? É um ato de honestidade, de verdade. Então, quando o Pinóquio, né? Ele tinha um sonho, o Pinóquio, que era ser um garoto de verdade, né? Um boneco, ele não queria mais ser um boneco de madeira. Mas ele só conseguiu alcançar esse sonho quando ele falou a verdade para Gepeto e para a fada madrinha, não é verdade? Então, nós devemos ser sempre honestos, né? Aqui a palavra honesto, vou deixar maior aqui. Ela é com H, né? Lembram-se que o H, ele é um sonzinho mudo, ó. Honesto. Essa é a palavrinha, ó. Honesto, ó. Então, quando a gente age com honestidade, tudo dá certo. Então, vamos ver o que a gente tem de atividade nesta página? Faça uma pesquisa sobre a história de Pinóquio. Depois, construa um boneco usando materiais de sua preferência. Como vocês já assistiram o vídeo, vocês já sabem a história do Pinóquio, né? Já conhecem a história do Pinóquio. Então, vou pedir para que vocês, ó, quem tiver massinha, rolinho de papel higiênico, tecido, vocês podem usar qualquer material que vocês tiverem aí em casa. Vocês podem fazer um boneco separado e me mandar a foto depois. Agora, quem não tiver nenhum material, pode fazer o desenho do Pinóquio no verso da folha. Estão vendo que aqui ao lado a gente tem o desenho do Pinóquio, ó? Legal, né? Esse é de madeira. Mas vocês podem usar o material que tiver aí na casa de vocês. Depois, aqui está escrito assim: discuta com seus colegas qual a relação entre a história e a palavra honestidade.
O que a história de Pinóquio tem a ver com a palavrinha honestidade? Tem a ver que ser honesto é falar a verdade. Pinóquio, ele mentiu, não mentiu? Então o nariz dele cresceu. Quando ele falou a verdade, tudo deu certo, né? E os sofrimentos acabaram. Tudo bem? Então essa é a relação, né, da história de Pinóquio com a palavra honestidade. E com o seu alfabeto móvel, escreva uma das palavras do título. Sabem o alfabeto móvel que vocês sempre usam, que eu peço para vocês utilizarem? Então, vocês vão escolher uma dessas palavrinhas aqui, ó, para escrever, tá bom? Escrevam e depois que terminar de usar o alfabeto móvel, o que vocês vão fazer? Vão guardar o alfabeto móvel com muito carinho, porque depois a gente vai precisar dele, hein? Cuidem bem. Teve uma mamãe que colou EVA atrás do alfabeto móvel para ele ficar mais durinho. Se o de vocês começarem a rasgar, vocês podem colar uma folhinha, né? Uma cartolina ou alguma coisa atrás para ele ficar mais firme e durar mais tempo. Então, cuidem com carinho, porque cuidar com carinho dos nossos objetos pessoais também é uma atitude cidadã, tá bom? Então, lembrando-se que para exercer a nossa cidadania, para a gente ser um bom cidadão, a gente tem que cuidar da gente e dos outros, né? De que forma? Respeitando as regras e os nossos direitos e deveres, né? Quando a gente cumpre os nossos direitos e os nossos deveres, a gente colabora para que o mundo seja melhor, tá bom? Espero a foto do Pinóquio de vocês e o vídeo falando sobre o que é ser uma criança cidadã, né? Como que uma criança cidadã se comporta. Um beijão e até amanhã. Tchauzinho!